boa noite. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre dívida técnica, né? Na verdade, estratégias de como lidar com dívidas técnicas, algumas coisas que eu aprendi e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O termo dívida técnica ele foi definido por Ward Cunningham e em inglês technical debt, que eu prefiro, falar a verdade, a tradução dívida técnica, porque o conceito de débito pra gente aqui no Brasil não faz tanto sentido como faz a dívida. E débito é algo que você pode acumular, dívida não. Ninguém gosta de acumular dívida, né? Tanto é que quando chega o 13º aqui no Brasil, ou dá uma folguinha no orçamento, a gente pensa logo em o quê? Vou pagar as minhas dívidas, né? Então dívida é uma coisa que as pessoas não gostam de ter. É uma coisa que as pessoas têm uma grande preocupação e querem se livrar delas. Martin Fowler, ele sugeriu uma seguinte definição para a dívida técnica. Ele falou que dívida técnica é similar à dívida financeira, e assim como a dívida financeira, ela exige o pagamento de juros, certo? Você faz uma dívida, você não vai pagar ela do jeito que você adquiriu, você vai pagar uns juros por isso. E isso vem em forma de esforço extra, que devem ser pagos em desenvolvimentos futuros por conta de designers que você fez errado, baixa qualidade do código, algo que você fez rápido, porque você precisava entregar, ou até mesmo por causa de coisas que você fez sem teste, ou coisa assim. Então nós podemos optar em continuar pagando esses juros ou quitar toda a dívida, né, que seria parar tudo e resolver as nossas dívidas. Então, apesar dos custos para saldar a dívida, a gente ganha reduzindo os juros no futuro. Então mesmo que a gente não pague toda a dívida, que é algo difícil, né, para a maioria das pessoas, se você pelo menos evitar que a sua dívida continue aumentando, você pagar os juros, já é alguma coisa. Então o que eu vou falar está mais ou menos relacionado com isso. Como você faz para pagar essa dívida ao longo do tempo, tá? Bem, primeira coisa é um princípio da boa administração financeira. Eu não estudei administração financeira, mas qualquer um de vocês sabe que a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem muita dívida é para de fazer dívida, né? É algo simples. Então você tem que pensar no futuro, porque o futuro pode ser muito pior do que é hoje. Até porque, como eu disse, você não vai pagar a dívida da maneira que você adquiriu, você vai pagar juros por ela. Então, na medida do possível, você tem que tentar evitar de criar novas dívidas, né? E se você for fazer essas dívidas, que elas sejam conscientes. Depois, é preciso que você tenha um responsável pela arquitetura, né, da sua empresa. Alguém para poder orientar as equipes na hora de tomar decisões técnicas, na hora de tomar decisões relacionadas não só à arquitetura, mas também ao design. Alguém que tenha um bom conhecimento para poder evitar que o time continue aumentando essas dívidas. E essa pessoa ela deve também ajudar o time para poder evitar a injeção de novas dívidas, né? Também deve planejar e administrar as dívidas que já existem hoje a fim de um dia poder resolvê-las, né? Deve também conscientizar as pessoas a seguir os padrões, né? Criar padrões e seguir padrões. Porque quando você tem um padrão e você segue esse padrão, você tem um ponto onde você vai mexer, um ponto onde você vai trabalhar. Até porque quando você planeja alguma coisa, uma forma de você pagar uma dívida, você precisa seguir o plano. Então, se você não tem como garantir que as pessoas usem um padrão, que as pessoas elas reinventam a roda, a dívida começa a se espalhar de uma tal forma que você acaba não tendo controle. Então a primeira coisa você precisa ter um padrão e evitar que as pessoas fujam do padrão, né? Criar formas de controlar isso. Então não permitir que as pessoas usem ferramentas, frameworks no nosso caso, né? Frameworks para poder fazer alguma coisa. Então as pessoas precisam consultar esse arquiteto para ele poder verificar se já não tem alguma coisa que faz aquilo, ou se não tem uma forma melhor de fazer aquilo, reutilizar as coisas que já tem, porque quanto mais coisa a gente coloca, mais dependência a gente vai ter, mais manutenção a gente vai ter, né? E isso vai só aumentar o nosso trabalho e vai ficar cada vez mais difícil da gente poder um dia se livrar dessas dívidas. Uma outra coisa importante pague a dívida diariamente. A gente fica com aquela ideia de que assim, nossa, mas a dívida é muito alta, né? É muita coisa para fazer, nossa, se a gente for olhar, a gente vai ficar, sei lá, 5 anos só resolvendo dívida, mas o fato é que se você não começar, nunca vai acabar, né? As dívidas, você não vai chegar um dia e falar assim,
poxa, não tem mais dívida, elas sumiram. Não vai acontecer assim. Não acontece com dívida financeira e também não acontece com dívida técnica, é simples. Você tem que começar uma hora. Então, pagar as dívidas diariamente, fazendo pequenas refatorações no código, é uma das formas de você, né, reduzir a dívida. O nosso amigo Portioli, por exemplo, ele faz isso, né? Ele mantém um plugin do Sonar na máquina dele, e toda classe que ele entra, ele roda lá o plugin e ele vai arrumando as coisas que o Sonar reclama lá conforme dá, né? Ele verifica se a classe tem teste e tal, se tiver coberto com teste, ele vai arrumando, já vai ajeitando algumas coisas. Quando ele não entende a regra, ele não mexe, mas assim, ele está melhorando o código, ele está deixando melhor do que quando ele pegou. Né? Isso não vai gastar tanto tempo. Então, às vezes, você encontra uma classe e fala, poxa, mas que classe enorme, que método gigante, não dá para entender nada. Aí você gasta um tempo para você entender aquele código. Pô, você entendeu? É uma ótima oportunidade de você dar nome para aquilo, de você refatorar, dando nome para aquelas, sei lá, para as variáveis, para os métodos, porque quando outra pessoa chegar ali e for mexer, já não vai ter o mesmo trabalho que você teve, vai evitar até de criar bug, vai evitar de colocar, né, novas dívidas ali. Então, pagar essas dívidas diariamente, colocar isso daí, colocar isso como dia a dia, né, do desenvolvimento, vai ajudar a pelo menos diminuir os juros. Depois você precisa criar teste também de regressão contínua, né? Dívida técnica, para mim, tá muito relacionado com bugs. Quanto mais dívida técnica você tiver no seu sistema, mais bug você vai ter. Por quê? Porque dívida técnica é aquela coisa, você tem medo de mexer, é algo complicado, é algo complexo, enfim, tem uma série de adjetivos que nós poderíamos colocar aí, e principalmente é um negócio difícil de colocar a mão, que você coloca e você tem medo porque você não sabe qual é o resultado que aquilo vai dar. Então, é importante que você tenha teste para essas coisas. E se você tiver teste, mesmo que seja aquele teste que a gente chama de caixa preta, né, aquele teste que você faz por fora, né, garantindo pelo menos o comportamento macro da coisa, como por exemplo um teste de integração ou um teste de aceitação, que é até um teste mais macro ainda, você não entra nos pormenores, mas você garante a funcionalidade. Isso vai fazer com que a gente consiga fazer essa outra dica que eu dei antes. Você consegue refatorar no dia a dia. Porque se quebrar, você vai saber, né? Se der algum erro, você vai saber que deu problema. Então, isso vai evitar, né, que você crie bugs no futuro. Automatize também a análise de código. Então, usando, por exemplo, o Sonar. Né? Se a gente for definir aqui o que é dívida técnica, né, quais são as nossas dívidas técnicas do nosso código, a gente vai ter uma série de coisas que a gente consegue medir. Outras nem tanto, porque outras a gente vai falar, o código é muito complicado, a regra não está clara, não sei o que, são coisas que um Sonar, por exemplo, não conseguiria pegar. Mas uma série de coisas que hoje dá bug, o Sonar, por exemplo, né, eu estou falando Sonar, mas tem outras ferramentas, mas o Sonar, por exemplo, conseguiria pegar. Então, coisas que estão sem teste, coisas que estão complexas, né, classes muito grandes, esse tipo de coisa que faz diferença no nosso dia a dia. Então é importante que você automatize essa análise para que não fique apenas no olho, né? Ainda mais quando você tem um sistema grande como o nosso. Meça a dívida. Se você não souber quanto deve, você nunca vai saber quanto você vai pagar. É simples assim. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, eu não lembro em qual situação, mas a gente falou assim, poxa, se a gente colocasse algumas métricas no Sonar, a gente ia quebrar todas as métricas. Porque de tão ruim que a gente está. Beleza. Legal, isso é verdade. Mas se a gente não souber o tamanho da nossa dívida, a gente nunca vai conseguir pagar. Então é melhor que a gente saiba, poxa, nós temos, sei lá, 22 milhões de classes que a gente precisa refatorar. Tudo bem, é um número absurdo. Nós vamos demorar 5 anos para fazer, beleza, mas a gente vai começar a pagar essa dívida. De algum jeito a gente vai começar. Então a gente precisa medir a nossa dívida, a gente precisa saber quanto a gente tem de dívida. Né? O código está ruim, o quanto está ruim, o que é ruim. Por exemplo, a gente começou falando que a gente tinha muito código legado, código struts, código script, código tal, e começamos a diminuir essas coisas. Então a gente precisa fazer esse levantamento, né, de quanto que a gente tem de dívida, para que a gente possa então ver como que a gente pode atuar da melhor forma possível. E aí leva a outra dica, tem um plano. Tá? Quando você vai pagar uma dívida, o pai de família, quando vai pagar uma dívida financeira, ele coloca as contas em cima da mesa, faz as contas, ele fala, poxa, eu estou devendo aqui, vou ter que trabalhar 1 ano. Se eu trabalhasse 1 ano sem comer, sem beber, sem investir, sem ter que morar,
eu ainda não pagaria as minhas dívidas. Beleza, só que eu preciso comer, eu preciso, né, eu tenho que morar, eu tenho que vestir, enfim. Eu vou continuar tendo as minhas despesas. Como é que eu vou fazer pagar essas dívidas? Bem, eu vou primeiro pagar essa, eu vou pegar um empréstimo no banco para pagar essa outra aqui, porque os juros é menor, eu vou diminuir essa aqui, porque essa aqui está muito complicada, eu vou financiar essa outra. Ou seja, a gente faz um plano de como que a gente vai pagar aquela dívida, e sei lá, daqui 2, 3 anos eu não tenho mais a dívida para poder pagar, certo? Não vou comprar mais nada, só vou comprar o que foi essencial, vou reduzir isso daqui. A gente faz um plano. Da mesma forma, se a gente quer pagar dívida técnica, a gente também precisa fazer um plano, a gente precisa financiar a dívida para a gente poder pagar ao longo dos tempos, que é algo mais ou menos como o que a gente já está fazendo aqui, tirando os struts, tirando os códigos que estão bem antigos e que dá trabalho para a gente poder dar manutenção. Deixe as métricas também visíveis, porque também colocar só no Sonar lá e deixar o número no Sonar dentro de um servidor que ninguém olha, não adianta também. A gente precisa deixar essas coisas visíveis e a gente precisa apontar quando a coisa está piorando, principalmente, né? A gente precisa falar, pessoal, nossa cobertura de, sei lá, nossa cobertura de código aqui, a gente está coberto aqui com testes, sei lá, 22%. Certo? E aí chegou na semana que vem esse número caiu. Significa que alguém botou código lá e não colocou teste. A gente tem que incomodar, a gente tem que se sentir incomodado. Ó, pessoal, nós estamos fazendo coisas novas sem teste, né? A gente devia estar aumentando esse número e na verdade, não, o número na verdade de cobertura, e a gente está fazendo ele cair. Então a gente precisa de alguma forma deixar as métricas mais importantes visíveis, para que a gente possa olhar e ver se nós estamos seguindo o plano, se a gente está conseguindo alcançar as nossas metas. Tá? Torne a redução da dívida parte da cultura da empresa. Então, aqui na Bluesoft, por exemplo, o que a gente fez? A gente colocou 20% do tempo de toda a equipe obrigatório para fazer dívida técnica. Então, já é uma iniciativa para tornar como parte da cultura da empresa. Essa é uma regra inegociável da empresa, que toda a equipe deve investir 20% do tempo para resolver dívida técnica. Né? É um investimento que a empresa está fazendo, mas para poder pagar a dívida. Né? Senão, aquilo que eu falei, uma hora vai chegar uma hora que a gente não vai ter como pagar. Então, está tornando isso aí parte da cultura da empresa. Cada time é responsável pelo código que escreve. Alguém mais, além de mim, gosta de cozinhar aqui, dos homens? Rapaz, que beleza, hein? Olha, eu confesso para vocês, se eu não fosse desenvolvedor, eu seria chefe de cozinha. Modéstia à parte, eu cozinho bem e gosto de cozinhar. Todos os finais de semana, eu que cozinho na minha casa. Eu gosto de inventar, gosto de assistir, gosto de ir em bons restaurantes, principalmente em bistrô, né? Enfim, eu tenho gosto por isso. Eu me sinto bem fazendo almoço para as pessoas, fazendo comida para as pessoas e vendo uma realização. Para mim, cozinhar se parece muito com desenvolver, porque é algo que você está criando, né? É algo que você está desenvolvendo ali de certa forma. E a minha esposa, ela pega bastante no meu pé, como devem pegar alguns homens também devem ter as suas esposas pegando no pé, porque eu sujo muita louça na hora que eu tô fazendo comida. Faço aquela bagunça, né? Faz isso, ó. Então, sujo muita louça, faz aquela bagunça toda e tal. E ela fala assim, por que você não vai lavando, né? Você tá fazendo outra coisa aqui, enquanto você tá fazendo, por que você não vai lavando? Você deixa esse monte de coisa aí, depois pra eu lavar, né? depois pra eu lavar. Então, se você fosse lavando isso daí aos poucos, não ia ter tanto assim. E às vezes, eu confesso, desculpa, Patrícia, mas às vezes daria até para economizar a panela, sabe? Você poderia usar a mesma panela, lavando ela ali, usando a mesma, mas você vai lá, não, coloca ela ali e pega outra, né? E vai só acumulando coisa ali. No time, quando o time ele não tem uma parte do código do qual ele é responsável, meio que ele se sente também dessa forma, como o homem quando está cozinhando. Ele faz e fala, outro vai resolver esse negócio aqui. Outro cara depois pega, testa e tal. Então é importante que você, de alguma forma, deixe visível para o time a responsabilidade dele na dívida técnica. Então, ou seja, modularize o seu código. Tá? Modularize o seu código. Né? Cada time tem que ser responsável pelo seu código. Cada time tem que ser responsável pela sua dívida, tem que analisar, né, tem que ter as suas métricas e assim por diante. Não pode deixar essa responsabilidade para todo mundo, porque o que é de todo mundo não é de ninguém. E, por último,
Só aceite uma nova dívida se ela for bem consciente, mas bem consciente mesmo. Tá? Seja criativo, procure formas de resolver os problemas sem ter que criar dívidas, apenas quando for extremamente essencial. E vou defender aqui os testes. Vou defender os testes. Faça testes, porque eles vão garantir a sua vida. Mesmo que você faça uma dívida técnica que não seja teste. Porque se aquilo tiver testado, depois para você refatorar, para você poder melhorar, vai ser mais fácil do que se tiver sem teste. Porque se a sua dívida for qualquer outra coisa, sei lá, um design ruim e teste, você está ferrado. Porque quando você for arrumar aquilo, você vai ter que fazer teste e a chance de você causar um bug é muito grande se aquilo for crítico. Então, se tiver que abrir mão de alguma coisa, não abra do teste. Da mesma forma que quando você tem que abrir mão de alguma despesa sua, você não abre mão da comida, você não abre mão da sua moradia, você não abre mão das coisas que são essenciais. Para mim, o código é a mesma coisa. O teste, desculpa, é o essencial. Você precisa dele para você ter o mínimo de qualidade no seu código. Bem, é isso daí. Muito obrigado, boa noite.